Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e comigo, mais uma vez, nosso dileto companheiro, Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão. É sempre uma alegria, sempre uma honra poder conversar sobre esse livro, cuja mensagem é não apenas reveladora, como revolucionária. Verdade, Almeida. Almeida, eu vou pedir permissão a você para, antes de a gente iniciar o nosso estudo, que hoje, eu acredito, nós devemos terminar a lei de destruição, né? Estamos falando de pena de morte, mas eu estava olhando ali os comentários no YouTube sobre o nosso programa e eu vi aqui uma mensagem da nossa amiga Rejane Mota lá de Poá, Porto Alegre. É isso que eu ia falar, Poá. É Poá? A gauchada fala Poá. Ah, eu já conheço como Porto Poá. Alegre. Porto Alegre, no nosso querido Rio Grande do Sul. Célia Farias, muito obrigado, Célia, também pela... Mas, Rejane, depois você diz de que bairro, viu? Eu sou casado em terras do Rio Grande, Olha na aí. querência de Santa Maria. Então, mande aí o bairro que eu conheço bem em Porto Alegre. Bacana. Tem também aqui o José Marcelo Souza Leão Chaves. Um abraço, Marcelo. O José Benício. Lembra de onde é o José Benício? Junco do Seridó, lá das minhas Paraíbas. Ah, sim, aquele que faz o estudo Isso. do Livro dos Espíritos. Abração para você também, Zé. E eu vi aqui, rapaz, o nosso programa 01, Com o Adilson. quando não era nós altíssimo dois. nível, altíssimo nível. É o presidente da casa. Era eu e o Adilson, né? Tem uma mensagem aqui do Eduardo Araújo, Jaqueline Leite, Cláudio Lopes. Cláudio Lopes, que é filho do nosso amigo Lorival Lopes, escritor. Laís Deciervo, Regina Moreira e por aí vai. Quando que foi lançado? Monteiro. Há quantos anos está no YouTube o programa 01? Há 5 anos. Caraca, nós já temos aí quase 6 anos de programa. Quase 6 anos de programa, Alci. Então tem aqui uma galera muito boa que nos acompanha. Francisco de Jesus Lopes, Regina Bittencourt. Muito bacana. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela contribuição, porque cada mensagem dessa que vocês deixam é um estímulo a mais para o nosso trabalho. E recentemente nós passamos a ter um ouvinte que está maratonando aí. Maratonando e te acompanhando pessoalmente, né? É o Ricardo Honório 2, né? O meu filho. Júnior? É Júnior ou é filho? Não, nem Júnior nem filho. Tem o nome da Cícera. Tem o sobrenome. E ele viu, né? E caramba, pai, tô gostando. Eu falei, legal. Manda um abraço para ele. Um abraço para você aí, Júnior. É o Ricardo Júnior. Bom, vamos ao trabalho? Vamos trabalhar. Hoje é o programa de número 295 e a partir da questão 762, Alcir, o Kardec perguntou sobre pena de morte ainda, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas. Não foi ela... Como é que é aqui? Deixa eu ver aqui. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Depois da vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aí, Alcir? Pois é, né? Se a pena de morte pode ser banida, em algum momento ela não foi necessária? Pois é, de tudo que a gente tem conversado nas últimas semanas sobre pena de morte, é sempre essa questão da evolução das sociedades, né? A evolução da sociedade no sentido de conduzir para a necessidade de controlar o comportamento dos cidadãos, das pessoas que vivem naquela comunidade, inicialmente com uma repressão mais agressiva, e à medida que as sociedades evoluem, progridem,
o processo de controle social toma outras formas, que não a pena de morte, né? Então, não que seja uma necessidade, não que a pena de morte seja necessária. Não, não é. Melhor seria que nos desenvolvêssemos sem que as pessoas morressem de forma violenta, né? Mas é de se entender que no processo as sociedades tentam se defender da forma como ela acha melhor. Então, em algum momento, a pena de morte acontece. Naturalmente, com a evolução, essa prática será abolida. E a resposta vem nesse sentido. Sim. E ele chama a atenção de início, dizendo o seguinte: necessidade não é a palavra. Né? Não é que a pena de morte seja, em algum momento, uma necessidade. Mas o homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Né? Perfeito. Então, não é necessário, mas em função da nossa ignorância, não achando nós uma outra forma de convivência, implementamos. Controle social, né? Essa questão do vigiar, vou usar uma expressão aqui que é o título de uma obra famosíssima, Vigiar e Punir. Né? Então, a necessidade de que os comportamentos, que a interação social se dê dentro de parâmetros estabelecidos, realmente é uma necessidade. Agora, que a punição seja a pena de morte, isso é outra conversa. Né? Vamos separar bem o joio do trigo aí, a sabedoria daquilo que não é. Nós precisamos, dentro de sociedade, estabelecer padrões de comportamento e haver formas de impor esse comportamento. Por exemplo, quando Moisés disse aos judeus lá no deserto que eles deveriam lavar as mãos antes das refeições, porque assim queria o Senhor, assim determinara o Pai, é uma forma de controle social. Né? Eu quero que pare tanta infecção, tanta disenteria, tanta contaminação, problemas esofágicos, né? Por intermédio de uma lei de Deus. Não, não é lei de Deus, era uma lei dos homens, mas foi apresentada dessa forma. É uma forma de controle social. Né? E do mesmo jeito que hoje em dia nós sabemos, nós lavamos as mãos sem precisar de ter um mandamento de Deus para isso. Então a coisa se dá dessa forma. Mas no começo foi necessário. Foi necessário. Questão 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso na civilização? Com certeza. Essa é fácil, né, Essa é fácil. Com certeza. À medida que esse controle social se dê de formas mais suaves, é sinal que a sociedade está evoluindo. Né? Ao ponto de hoje em dia não tem punição mais efetiva do que a multa, né? Porque quando tira dinheiro do bolso de qualquer um, a pessoa já se sente punida. Você não precisa botá-la em praça pública e chibatá-la nas costas para que todo mundo saiba. Você não precisa. Basta aplicar uma multa, tirar 20% da renda dele durante um período, que, Nossa Senhora, já estabeleceu a determinação de não faça isso, faça aquilo. Então a sociedade evolui e diminuir a pena de morte é um sinal de evolução. A presença de penas mais suaves, e aí já tem hoje formas ainda mais suaves que ainda doem no bolso, que é distribuição de cesta básica para penas para o cometimento de atos infracionais menos graves, já é comum. É verdade. E a resposta vem nesse sentido, Almeida. Ele começa assim: podes duvidar disso? Não, de jeito não tem como duvidar. Teu espírito não se revolta lendo a narrativa das carnificinas humanas que se faziam outrora em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade? A gente não se irrita hoje, né? Hoje a gente acha simplesmente inaceitável. Não é isso? Mas
das torturas que se fazia o condenado suportar, e mesmo o acusado para lhe arrancar, pelo excesso de sofrimento, a confissão de um crime que frequentemente ele não cometera? É aquela história, né? Quando você, hoje, nós estamos falando do século XXI, quando você prende alguém, bota ele incomunicável, sem poder falar com a família, sem poder falar com pessoas que possam lhe dar suporte psicológico, é uma tortura. Com o objetivo de tirar dele uma confissão, isso é uma tortura, né? As pessoas mais grosseiras, isso não é nada. Agora, uma pessoa mais desenvolta, com maior sensibilidade, né? Eu vou te dar uma pena agora. Você vai ficar 2 meses sem ver sua neta. Meu Deus do céu, isso aí é doloroso, isso aí é tortura. Eu tô te torturando. Aplica uma multa que eu pago, eu prefiro pagar, mas não faz isso. Né? Né? Então, à medida que nós evoluímos, coisas mais suaves são mais dolorosas, porque aumenta a sensibilidade. É verdade, amigo. Né? E o ser torna-se mais sensível, a sociedade evolui. Né? Então, as coisas andam juntas. Eu quero abrir aqui uma discussão bem rapidinho, porque algumas pessoas podem se perguntar assim, mas a depender do nível de maldade, de crueldade que a gente vê no nosso dia a dia, esse tipo de pena não surte efeito em todo ser humano. Não, de jeito nenhum. É claro que não vai surtir efeito, mas a gente não pode esquecer, né, Almeida, que a humanidade é um coletivo de almas, onde alguns estão mais à frente, outros mais atrás, outros bem no início da caminhada. E cada vez que a gente tem a percepção de que a maldade está aumentando, do ponto de vista espírita, a gente pode perceber isso como tem mais irmãos nossos, cada vez mais necessitados, chegando para esse contexto, e que nós que possamos nos considerar mais evoluídos do que eles, precisamos dar os exemplos. Precisamos dar bons exemplos, para que eles atinjam. Nós precisamos nos apegar no Evangelho, nós precisamos pegar nos valores da família, nos valores que o Cristo nos ensinou. Nós temos que nos apegar com fortaleza, com tenacidade, com persistência. Pois é, e muitas vezes a gente não vê isso, né, Almeida? Pessoas que aparentemente já têm um certo nível de entendimento do Evangelho se revoltam contra esses irmãos ainda mais ignorantes e muitas vezes a gente quer voltar a esse tempo aqui. Aí a gente quer enfiar a chibata. Quer enfiar a chibata, mas vem cá. A gente não está aprendendo que as coisas caminham lentamente, que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, mas do jeito que são, que tem alguém no comando de tudo isso, vendo as coisas acontecerem. Isso. Né? Aí surge a necessidade da fé, da confiança, da abnegação. Com certeza. É isso. Continuando a resposta. Pois bem, se tivesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez tu, juiz, terias feito o mesmo. Já comentamos isso aqui outras vezes. É assim que aquilo que parece justo em uma época parecerá bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso. Elas mudarão ainda, até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. É isso que a gente acabou de comentar. Acredito que né, sim. Almeida? Questão 764. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Estas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? É interessante que tem 3 perguntas em uma, né? É verdade. Tem 3 perguntas em uma. Quem matou pela espada, perecerá pela espada. E isso está escrito no Evangelho. São palavras textuais. Aí a primeira pergunta, essas palavras não são a consagração da pena de talião? Não, não são. Não são. Vamos dizer, por exemplo, Alcir aqui
matou muita gente com a espada encarnações atrás, e ele precisa equilibrar, reharmonizar isso, até para que a consciência dele chegue em paz. Isso quer dizer que alguém tem que vir com uma espada e degolar ele? Não. Não. Né? De repente, pô, ele está dirigindo um carro, vai, como diz o outro, atravessou um piano na frente do carro e o chifre, uma daquelas hastes de metal enfia no peito dele como uma espada. E vamos, né? Acontece. Não precisa de que alguém. Pode ser um evento que reproduza nesse. O que interessa é quem causa o mal precisa expiar esse mal, precisa expurgar do seu ser essa realidade, né? Ele precisa ser regenerado. Essa é a verdade. Ora bolas, né? Se o Alcir, de repente, numa existência, pela espada destruiu muitas vidas, mas ele vem reformado, regenerado e com vontade de recuperar isso, e ele cria um orfanato e começa a cuidar de um monte de criança, está resolvido o problema, né? Agora, o sentido da frase é: quem matou pela espada, quem causou sofrimento ao outro, de alguma forma ele vai ter que expurgar essa dor. Ele vai ter que expiar essa sensação. Pelo aguilhão da dor, ele vai ser levado e conduzido ao arrependimento, para depois entrar no processo regenerativo, que é ele regenerar o espaço que ele danificou e ele consertar-se a si mesmo, né? Retificar-se no seu perispírito os males que ele causou a ele mesmo. É nesse sentido que nós devemos compreender essa frase. A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Ok, é outra pergunta. No tempo em que, e ainda existe nas sociedades modernas, que ao homicida se aplica a pena de morte, está sim sendo aplicada a lei de Talião, que é uma lei que já existe desde da Suméria, antiquíssima, né? E é reproduzida em Levítico, e por intermédio do qual chegou ao nosso conhecimento da civilização ocidental agora no século XXI, que aquele que mata deve morrer. Essa é a regra básica da lei de Talião. Se alguém vai lá e corta a orelha de um, alguém tem o direito de vir e cortar a orelha dele, né? Isso está em Levítico. Alguém foi lá e matou a vaca de um, o outro tem o direito de pegar uma vaca dele. E assim vai. É interessantíssimo, tem todo um código penal em Levítico. O que já foi uma evolução à época. É uma evolução, sim, porque aquela história. Alguém ia lá e furava o filho de um, o outro ia lá e matava a família inteira. Exato. Então, no dia que, não, ele tem direito de furar um por um. Um por um. Era uma evolução naquele momento. Sem dúvida. Né? Então, matar o homicida é a aplicação da lei de Talião. Graças ao bom Deus, já passamos essa fase, já estamos em outra fase da nossa evolução, do nosso progresso, do nosso aperfeiçoamento, em que não mais... o nosso instinto já vai contra isso. Né? Já vai contra isso. A gente não aceita mais coisas dessa natureza. Muito embora isso que você acabou de dizer não se refira à humanidade toda. Não, ainda existem seres humanos que querem isso. Ainda há rincões aí no nosso planeta que ainda tem... Existem, sim. Ainda tem essa regra. Essa regra, né? É aquela história. O cidadão vai lá e abusa da filha do outro, segura porque vem. Segura porque vem, que vem uma vingança terrível. É verdade. Dependendo de onde você estiver, né? Mas basicamente é isso. É isso, Almeida. E a resposta começa de maneira bem interessante. Ele começa dizendo assim: tomai cuidado. Devagar aí com o amor. Vai devagar com essa interpretação da lei de Talião. Tendes-vos enganado sobre essa palavra, como sobre muitas outras. A pena de Talião é a justiça de Deus, e é Ele que a aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que causou. É o sentido das palavras de Jesus. Mas vos disse também,
Perdoai aos vossos inimigos, e vos ensinou a pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoado, compreendei bem isso. Mais alguma coisa, Almeida? Não, Está é bem isso mesmo. comentado, Está né? bem comentado, está bem explicado. E agora, Almeida, vamos para a última questão do tema e do capítulo. Questão 765. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? Tolice dos homens, né? É aquela história, a justiça divina é perfeita. Aquele que faz o mal, das sementes da sua plantação surgirá a sua colheita, né? Uhum. Cada coisa que a gente faz reverbera no infinito. Cada ato, cada pensamento, cada ação, cada gesto tem as suas consequências no mundo exterior e reverbera de volta para nós, né? Uhum. É aquela história. Muitas vezes, quem frequenta grupo mediúnico, né? Você tá lá com um irmãozinho, uma irmãzinha que tá lá, olha, me tira do fogo, eu tô queimando. E você sabe que aquele ser já desencarnou, ele não tá mais na fogueira, ele tá ali dentro da câmara, né, mediúnica, ele tá ali exprimindo seus pensamentos por intermédio do médium psicofônico, e aí você tem que trazer ele daquela realidade para cá. É verdade. Mas ele criou um universo em que ele acredita que aquele universo está queimando ele. As ações, os atos o conduziram a essa situação, né? A pessoa que comete suicídio, toma um veneno, aí tá berrando, ai, tá queimando minha garganta, não sei o quê. O corpo já foi destruído, já virou pó. E se tá ali, é sinal que a espiritualidade sabe que ele já conseguiu expurgar todo o fluido deletério daquele ato. Então está na hora da caridade, de trazer aquele ser para a realidade que ele tem agora, né? Então, dessa forma, a gente tem que entender que tudo que a gente faz tem volta, né? Ação e reação. A todo ato tem uma consequência. E quando a gente compreende isso, a gente compreende que a vingança não faz sentido, que o perdão é apenas sabedoria, é apenas ser mais sábio e deixar a coisa acontecer. Não é deixar acontecer que a pessoa que cometeu um ato errado continue a cometer outros, mas é não querer mal àquele ser. Ponto. Ah, mas ele tá vindo armado e vai matar alguém. Ah, eu vou fazer o possível para desarmá-lo, com o menor dano possível a ele. Mas o direito de defesa é garantido pela lei também. Mas sem ódio, sem querer o mal daquela pessoa. E paremos por aí. É isso mesmo, Almeida. E a resposta diz que querer fazer isso é tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender A vontade de Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime, quando ela é aplicada em nome de Deus, e os que a infligem são acusados igualmente de homicídio. E aqui, Almeida, nós encerramos o estudo da lei de destruição. É interessante, né? Eu só gostaria de, assim como na primeira semana que a gente estava falando da lei de destruição, eu sempre gosto de dizer, não é lei de destruição, é lei de transformação. Tudo está sempre alterando. É verdade. Destruído nada efetivamente é. Toda a criação de Deus é eterna. Então, a semana que vem nós vamos... é legal. Nós vamos iniciar uma temática maravilhosa. Maravilhosa, polêmica e oportuna. E atual. Não é? Lei de sociedade. Vamos iniciar o estudo da lei de sociedade. Aprenderemos a ser Marias com as outras? Pois é. Vai com as outras. Vamos aprender a ser mais responsáveis em nossas escolhas. Nem tudo que bate à nossa porta devemos deixar entrar. Mais ou menos isso.
necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio, laços de família. Tudo isso semana que vem, A partir Almeida. da semana que vem. Almeida, muito obrigado mais uma vez, meu caro. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham. Gostaram? Deixem o seu joinha, o seu like. Não gostaram? Dislike. Façam sua crítica, façam suas observações. O programa é de vocês. Abraço. Forte abraço e até a próxima semana.